Olá, saudações a todos, independentemente do horário que estejam a ver este vídeo. Daqui fala o vosso boy, Manuel Cláudio, a.k.a. Manuel Luciano Ngunga. Venho por intermédio deste vídeo falar de um assunto que tem dado muito o que falar nas redes sociais. Na verdade, este assunto é sobre a ministra da Educação, Luísa Grilho. A ministra recentemente eh, falou que os jovens, ou o bom cidadão, é aquele que permanece no país, faz as suas críticas para que possamos melhorar, e aqueles jovens que saíram do país não fazem falta. Infelizmente, a ministra foi muito infeliz nessa abordagem, porque não precisamos de ser intelectuais ou não precisamos ter que estudar muito, que é para perceber que a ministra foi muito infeliz, porque os motivos que levam os jovens a saírem do país são óbvios, são claros, que nem água. Então, a ministra, ao dizer isto, foi muito infeliz. O nosso sistema de educação é precário. Eu falo isso na primeira pessoa porque eu sempre estudei em escolas públicas. O nosso sistema de saúde é péssimo. As condições de vida dos angolanos só têm piorado, nunca foram das melhores, mas só têm piorado nos últimos tempos. Então, são vários os motivos que levam os jovens a saírem do país. E não só, a ministra não pode e não deve dizer, ou seja, pode até dizer, mas não deve dizer que os jovens que saíram do país não fazem falta. Porque Angola precisa de todos. Angola precisa tanto dos que estão cá e tantos daqueles que estão fora do país. Porque esses jovens que saíram do país também, ou seja, esses jovens que saíram do país saíram por falta de oportunidades cá em Angola. Então, uma vez que eles estão lá, eles também ajudam no crescimento da nossa economia. Como é que eles contribuem para o crescimento da nossa economia? Eles pegam valores e mandam cá para as suas famílias com esse valor vão aos supermercados, vão às praças e dessa forma eles contribuem para o crescimento da nossa economia. Para não dizer que eles saíram porque o governo o governo angolano não tem ajudado muito no desenvolvimento da população angolana. Por quê? Porque os jovens não têm trabalho, quer seja os jovens formados, quer seja os jovens não formados. Então, se o jovem formado não tem emprego, quanto mais a mim, que não sou formado, como é que eu vou ter emprego? Se aquele que estudou, que passou maior parte da sua infância, da sua juventude, numa carteira da escola, com uma lapiseira em um caderno a escrever, adquirir aquele conhecimento, não tem trabalho, quanto mais a mim que não tem um nível acadêmico aceitável. Isso também faz com que os jovens que não são formados recuem na ideia de irem para a escola. Por quê? Porque se eu já sei que os jovens formados não têm emprego, por que eu tenho que gastar o meu tempo? Por que eu tenho que perder o meu tempo a ir à escola para amanhã não ter emprego? Com isso, eu não estou a desaconselhar as pessoas a não estudarem. É importante irmos à escola para aprendermos, porque a educação ou o conhecimento é a chave fundamental para o crescimento de qualquer cidadão, ou seja, é a chave para o crescimento de uma nação. A ministra foi infeliz ao dizer isso, mais uma vez, eu repito, ou seja, reitero, que a ministra foi infeliz porque antes da ministra falar, a ministra precisa analisar quais são os fatores que levam os jovens a saírem do seu país, porque todo filho
gosta de estar perto da sua mãe, todo filho gosta de estar na sua zona de conforto, todo mundo gosta de viver no seu país. Então uma pessoa não sai do seu país por simplesmente querer sair do país porque quer ir viver fora do país, quer viver noutro país, quer viver na Europa, quer viver na África do Sul, quer viver na América. Não. Os jovens saem do país porque no seu país não encontram oportunidade e no outro país ele tem a oportunidade de adquirir as coisas com um bocadinho de mais facilidade. Com facilidade não digo tanto, mas as pessoas conseguem adquirir as coisas que elas querem com trabalho, desde que saiam de manhã muito cedinho, vão aos seus trabalhos, façam os seus trabalhos e no final do mês têm um ordenado que lhes permite ter uma alimentação condigna, que lhes permite ter uma qualidade de vida aceitável. E já no nosso país, tu podes até trabalhar muito, mas raramente tu consegues ter uma alimentação condigna, tu consegues ter uma qualidade de vida condigna. Então são muitos fatores que levam os jovens a saírem do país, a falta de emprego, a dificuldade ao acesso ao sistema de saúde, acesso ao sistema de educação. São vários fatores que levam os jovens a saírem do país. A qualidade de vida é péssima, é péssima. E só para tu teres noção, um dos melhores municípios de Angola, que é o Talatona, maior parte, 80% ou mesmo 90% das ruas do Talatona estão em mau estado. As vias estão todas esburacadas, não há asfalto nas vias. Quer dizer, as pessoas vivem em condições precárias. Tu sais para a rua, há tanta poeira, mas um dos melhores municípios do país, 90% das ruas encontram-se num estado degradado, num estado péssimo, e que é triste ver essa situação num país em que 90%, ou seja, 100% dos recursos naturais, todos os recursos são explorados, mas todos os recursos são explorados. Como é que um país não consegue dar um salário digno à população? Como é que esse país não consegue dar um sistema de educação digno? As crianças estudam em escolas degradadas, em escolas de chapa, e é um país quente. Angola é um país extremamente quente, que as pessoas nem deviam estar a estudar em casas na qual as chapas são essas. Por exemplo, aqui não é a minha casa, mas aqui é o quarto da minha irmã, é uma casa de chapa. Tu não imaginas o calor que há aqui. Há tanto calor dentro desta casa. Imagine que as crianças vêm numa estrutura como essa, é a sua sala de aula, e ainda por cima tem que sentar numa pedra, e muitas das vezes essas crianças saem de casa sem matabichar. Para não falar que o jantar, se calhar, não foi dos melhores e tem que acordar de manhã muito cedo para vir a uma escola que está em péssimas condições, que tem que sentar em pedras, e os professores também passam por grandes dificuldades. Os seus salários não dá, que é para irem a uma biblioteca, tirar do seu salário, comprar um livro, que é para poder ler o livro e capacitar-se, que é para ter uma para ter uma capacidade intelectual de poder transmitir um conhecimento de qualidade aos seus alunos, porque os professores também precisam de capacitação, ou seja, os professores precisam de se capacitar. Como é que os professores vão se capacitar? Têm de ler muito, têm de participar em workshop, têm de participar em palestra, têm de estar em ambiente que lhes proporciona oportunidade de aquisição de conhecimento que
que é para de conhecimento, que é para poder transmitir esse conhecimento aos seus alunos. Mas, infelizmente, o nosso país, mesmo depois de estamos prestes a completar 50 anos de independência e 23 anos de paz, o nosso país ainda continua nessa situação triste, lastimável e que às vezes os jovens não têm outra saída senão tentar a vida na diáspora, tentar a vida em outros continentes, em outras paragens do mundo, e que podemos assim dizer, eu posso dizer que, pelo que eu tenho visto, eu posso dizer, posso afirmar que os jovens que têm saído de Angola para outros países na Europa ou na América têm melhorado muito a sua condição financeira, a sua condição intelectual, têm melhorado muito no quesito da saúde, têm melhorado muito em diversos aspectos e não têm melhorado só simplesmente a vida deles, mas também têm melhorado também a vida dos seus familiares que estão cá em Angola. E que se o governo não procurar melhorar a as condições de vida da população angolana, então o número de pessoas a saírem do país vai cada vez mais aumentar. É o que estou a falar nesse momento também. Se tivesse uma oportunidade, ou se me aparecesse uma oportunidade hoje de sair da Angola, que é para ir para um outro país, quer seja para estudar ou para trabalhar, eu não olharia para trás, eu aceitaria logo de primeira, porque as condições que o meu país me oferece não são das melhores, são condições totalmente péssimas e não é porque nós jovens angolanos não gostamos de trabalhar. Nós jovens estamos prontos para trabalhar em diversas áreas, quer seja ela em limpeza, saúde, transporte, em diversas áreas, agricultura, desde que tenhamos um ordenado salarial digno que nos proporcione melhor qualidade de vida, que nos dê garantia de poder ter uma saúde alimentar aceitável, que nos permite ter uma educação aceitável, um país que nos dê garantias ou nos dê segurança. Então, ou seja, o povo angolano está disposto a ficar no país, que é para contribuir para a economia. Então, se a situação continuar desse jeito, o povo angolano será mesmo obrigado a sair do país em busca de melhores condições de vida. Então, apelo aos nossos governantes que prestem mais atenção nos jovens, que prestam mais atenção nas populações, pois a nossa situação, a situação dos jovens não tem sido muito boa. Temos visto cada vez mais um número de jovens com uma boa saúde mental a saírem de casa, a irem comer nos contentores de lixo, apanharem latas, ferros, que é para poderem vender e assim sustentar as suas famílias. Apelamos também ao governo que melhore as condições de vida da população em termos de educação, saúde e segurança, porque o nível de criminalidade em Angola também só tem aumentado muito. Isso também tem sido um dos motivos, ou seja, tem sido um dos fatores que tem levado os jovens a saírem do país em busca de melhores condições de vida. Se o governo melhorar as condições de vida da população angolana, reduzir o desemprego no país, então de certeza que o fluxo de jovens a saírem do país vai diminuir muito e assim poderemos ter um país com uma mão de obra
forte, com uma robustez suficiente que é para desenvolvermos o nosso país, porque se essa situação continuar, então o fluxo de jovens a saírem do país continuará a aumentar e assim o nosso país terá muita dificuldade de desenvolver, porque estes jovens vão sair e estarão a contribuir para as outras economias, contribuir para a economia de outros países e assim outros países europeus, sobretudo, vão continuar a granjear a sua economia e a nossa economia continuará assim muito deficiente, e se a nossa economia continuar deficiente, a situação da população angolana, a qualidade de vida que tanto almejamos nunca chegará. Então, apelamos aos nossos governantes que prestem mais atenção à população e que se aprove leis que possam beneficiar a população angolana, que não se aprove simplesmente aquelas leis que beneficiem os cidadãos que estão no parlamento, pois Angola é de todos nós e todos nós merecemos uma fatia do bolo que esse país proporciona, ou seja, todos nós merecemos ou temos o direito de receber um bocadinho daquilo que o nosso país oferece, Então, muito obrigado a você que chegou até ao final deste vídeo, para dizer que eu sou amador, né? Não tenho, se calhar, prontos, vamos fechar.